A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Essas condições naturais da vida de espírito, meu caro ouvinte. A mediunidade como ferramenta bendita de recuperação, de oportunidade de trabalho, de retificação das nossas consciências perante a justiça divina, a oportunidade do intercâmbio, de estabelecer recursos pedagógicos de entendimento, buscar no universo particular de cada comunicante a sua visão, a sua experiência, a oportunidade de entendimento, de auxílio, de acolhimento e também de grandes ensinamentos por experiências que podemos realizar quando estabelecemos o concurso com Jesus dentro desse trabalho de amor. E evitando os processos da obsessão, que são enfermidades graves, de conexões e comunhões de interesses inferiores, e que nós temos que aprender a nos enxergar, a estabelecer esse concurso de coragem, da fé, para conhecer a si mesmo e pelo trabalho e assumindo o compromisso desde quando estivemos antes de reencarnar no mundo espiritual, preparando-nos para este investimento na Terra. E esta obra que estamos estudando juntos, o livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da Federação Espírita Brasileira, vem nos trazendo esses recursos de amplitudes, horizontes, de experiências, de médiuns que estabeleceram essa oportunidade e vêm demonstrar para nós, através das teorias, através das práticas, através da condição de esclarecimento do que passaram, para que nós também possamos assim exercer a oportunidade do trabalho com Jesus. Já estamos na quarta parte desta obra e hoje vamos dar continuidade ao capítulo Técnicas e Recursos. No último episódio, onde paramos, o autor nos revelava a comunicação de um personagem que deu o nome de Eusébio e que apresentava grandes limitações na sua simplicidade, mas que na medida em que foi se comunicando, também foi utilizado para estabelecer o concurso de trabalho. Sim, meu caro ouvinte, há trabalho para todos, em todos os níveis. E, na oportunidade, saímos das condições mais baixas para conquistas cada vez mais amplas na obra do bem. Então vamos também nos engajar nessa proposta de amor, de compromisso com o bem, porque é assim que nós estabelecemos também o concurso do nosso progresso, da nossa evolução e recuperação da nossa saúde integral de espírito. Então o autor se refere a uma certa noite que, devido à ausência de grande número de companheiros, a sessão alcançou um clima de maior intimidade, o que talvez lhe tenha favorecido a superação de suas inibições interiores, para falar-nos de maneira inusitada, revelando o que de há muito entrevíamos nele. Então o autor ainda se refere ao comunicante Eusébio, que nessa reunião teve essa oportunidade. Então ele tem conhecimento, experiência, enfim, uma respeitável bagagem espiritual, dosada e sustentada pela sua aflorante emotividade. Pelo que depreendemos, tiveram um passado de brilho, destaque, aprender a dura lição da humildade
e tinha certo receio de abandonar sua obscura posição espiritual, tão dificilmente conquistada, e recair nos velhos processos da vaidade. Mas, graças a Deus, estava curado, o querido companheiro. Então, eis aí, meu caro ouvinte, o relato de uma superação. Um espírito que passou a prova da aparência, da fama, do poder, das posses, nesse brilho material, e que temia voltar a desenvolver as possibilidades da vaidade humana. Mas teve essa lição e ele apresentou sucesso, sentindo-se curado dessas contingências da carne, dos valores da matéria, das ilusões passageiras, das sensações. Então é muito aprendizado que se tem nessas reuniões mediúnicas, e este foi mais um caso. E o autor vai continuar dizendo: esse caso aqui veio para ilustrar algumas realidades espirituais que não podemos ignorar, sem lamentável prejuízo para o espírito manifestante. Exemplifico. Suponhamos que ao recebê-lo, o grupo o tratasse com superior condescendência e o despedisse com uma palavra de desesperança. Onde e quando teria ele outra oportunidade de entendimento e recuperação? E onde e quando nos próprios teríamos a alegria de granjear uma afeição e uma dedicação iguais àquela? Então veja que o autor está nos convidando a refletir. Se nós não tivéssemos tido a tolerância, a receptividade, o acolhimento, o engajamento com o irmão, oferecendo a ele positividade, incentivo, para que ele estabelecesse o concurso do seu trabalho, onde ele teria outra oportunidade? Então poderia estar ainda em conflito, vagando e se permitindo as contingências das trevas, das influências infelizes e das próprias condições inferiores. Mas como recebeu esse tratamento, então ele se superou. Então, como deve se comportar o médium nas reuniões mediúnicas com relação à tolerância das diferenças? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do livro Gotas de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele nos diz: nunca prejudicarás a alguém sem prejudicar-te, e nunca beneficiarás a essa ou aquela pessoa sem beneficiar a ti mesmo. Que possamos olhar as palavras de Emmanuel, meu caro ouvinte, e se espelhar na ação de Cristo, a pensar que devemos respeito ao nosso próximo. Pois isto vale também para as reuniões mediúnicas de desobsessão, porque ali estamos diante de uma pessoa, de um indivíduo, o próprio habitante do mundo espiritual, desenfaixado do corpo físico, nessa nova realidade, treinando a cada um de nós a oportunidade de exemplificar também a oportunidade de viver a tolerância perante as diferenças, sem julgar, sempre aproveitando a oportunidade de auxiliar, de servir e incentivar a superação para o bem de todos. E Hermínio Corrêa de Miranda continua: às vezes também, embora o grupo não realize nenhum trabalho de umbanda, surgem espíritos acostumados a essas práticas. Suas primeiras manifestações seguem quase sempre a técnica a que estão acostumados. Então repare que as comunicações elas se estabelecem em função de uma lei natural. A comunicabilidade espiritual é uma lei que existe no mundo espiritual e qualquer entidade pode se comunicar, de todas as religiões. Aguardemos pacientemente
para saber o que desejam. Nada de expulsá-los sumariamente. Se os companheiros do mundo espiritual permitiram sua manifestação, num grupo estritamente espírita, orientado pelos ensinamentos de Allan Kardec, haverá alguma razão para isso. Então vamos retirar de todos os nossos corações, meu caro ouvinte, essa condição de intolerância, de estabelecer limites ou regras para quem vai se comunicar. O mundo espiritual é quem sabe quem deve se comunicar. Por alguma razão, alguém veio buscar algum subsídio, algum entendimento e pertence a outra religião. Vamos recebê-lo com respeito. Aqui também temos uma experiência pessoal. Ao manifestar-se, ele traçava infalivelmente o seu sinal sobre a mesa e começava a doutrinar-nos. No seu terreiro, dizia também se fazia o bem, e muito mais facilmente. Éramos uns cartolas, aqui ele colocou entre aspas, granfinos, reunidos em apartamento de luxo. Ele estava muito bem lá e não queria nada conosco, etc, etc. Provavelmente não sabia ainda, ou pelo menos não revelara, por que estava ali entre nós. Por muito tempo o diálogo se manteve nesse tom, mês após mês. Só muito mais tarde a história se desvendou. Tiveram uma longa e penosíssima experiência ao correr dos séculos, desde que, em impulsos translocados no século XVI, envolvera-se em erros lamentáveis no campo político-religioso. Fora então um homem de grande magnetismo pessoal, de vigorosa inteligência e de muita cultura filosófico-religiosa. Fui um verdadeiro demônio, me disse ele certa vez, profundamente contristado. Confessou também que há 4 séculos perdera-nos de vista, a mim e a outro companheiro do grupo, mas a afeição por nós lá estava, e isso o salvou, graças a Deus. Então veja como as aparências enganam, meu caro ouvinte. Foi preciso aguardar meses, pacientemente, até que o comunicante pudesse revelar a sua real necessidade. Vamos avaliar essa necessidade e conhecê-lo mais de perto, já no próximo bloco, dando continuidade ao capítulo Técnicas e Recursos. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que você acompanha conosco esta obra clássica, No Espiritismo, Diálogo com as Sombras, o autor é Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos abordando o tópico desse capítulo em que o autor está nos trazendo o quanto que é improdutivo a intolerância, a ideia de estabelecer regras ou delimitar barreiras para quem quer que seja que Jesus coloque no nosso caminho. E isto vale também para as comunicações espirituais, porque um espírito de outra religião pode se comunicar, e por trás disso certamente há um objetivo. E o autor está nos contando a história de um comunicante que na última encarnação esteve vinculado a um terreiro e que apresentava as suas credenciais através de sinais, mas que foi acolhido, respeitado. Demorou meses para que ele pudesse revelar o que realmente ele estava comprometido.
e afirmou que sua queda foi no campo filosófico-religioso e também no meio político, que ele havia se afastado momentaneamente da oportunidade de convivência com espíritos encarnados do grupo do autor do livro, Hermínio Corrêa de Miranda, mas que graças a Deus ele havia os encontrado novamente. E ele continua dizendo: parece que sua intenção inicial era arrastar esse companheiro, o médium através do qual se manifestava, para os terreiros de Umbanda, o que este recusava terminantemente, por divergência doutrinária insuperável. Não nos contou ele toda a sua terrível saga, mas uma só narrativa bastou. Tivera uma existência no Brasil como escravo negro. Perguntei-lhe onde fora isso, e ele me respondeu: a gente nem sabia onde estava. Era levado de um lugar para outro, como bicho. Parece que foi nessa existência que se familiarizou com a utilização dos recursos da natureza para curar. Manipulava bem esses fluidos naturais e devia trazer no espírito alguma antiga experiência na medicina, pois sempre nos demonstrou ser conhecedor seguro das mazelas do corpo humano e dos métodos de minorá-las. Em mim mesmo, por meio de passes, colocou um remendo, aqui entre aspas, na coluna, que ameaçava quebrar-se por causa de uma rara e incurável moléstia óssea. Então veja, meu caro ouvinte, que esse espírito também encontrou recurso e oportunidade de trabalho e passou a ajudar os próprios médiuns integrantes da reunião mediúnica. Também este integrou-se no nosso grupo, feliz em poder servir-nos com seus conhecimentos e seu coração, curado de antigas mazelas que tanto o infelicitaram. Então o espírito teve reencarnação como médico, depois teve reencarnação como escravo, aprendeu e conheceu os mecanismos de conexão do uso das essências da natureza e agora usava todo o seu magnetismo e oportunidade de trabalho do bem, auxiliando as pessoas encarnados e desencarnados. Era particularmente ativo e estava sempre presente para restabelecer o tônus vibratório dos médiuns, quando a manifestação era por demais penosa. Incorporava-se logo em seguida e, enquanto falava tranquilamente, dava passes no seu médium, que despertava lúcido e livre dos resíduos vibratórios do espírito desarmonizado que o precedera. O nosso bom e querido Justino, a essa altura, abandonara seus propósitos de continuar a frequentar os terreiros. Era quem nos dava um passe final, quem fluidificava nossa água e quem tratava das nossas pequenas mazelas orgânicas, dando-nos conselhos e passes, e, vez por outra, a receita de um chá caseiro. Manteve sua maneira algo rude de falar, sem floreios e artifícios de linguagem. Talvez buscasse esconder suas emoções, sua gratidão e sua alegria pelo reencontro com os velhos companheiros que, segundo ele, haviam se distanciado na sua frente, o que não é verdadeiro. Ou seja, o autor está discordando da ideia de que os encarnados estavam numa posição superior ao comunicante que agora servia ao grupo. Certa vez, num impulso rápido de inspiração, identifiquei seu espírito nas lutas dramáticas da Reforma Protestante. Mas respeitamos seu anonimato. Ele nunca mais deixou de trazer-nos a vibração de seu amor fraterno e do seu reconhecimento humilde. Então veja como isso não é importante, meu caro ouvinte. Ficar querendo saber todas as personalidades das reencarnações passadas de determinado comunicante. Isso não nos traz consolo, isso às vezes fica no anonimato, a entidade quer manter sigilo, apesar do médium ter a vidência,
apesar dele ter tido a oportunidade de deslumbrar esse passado em que houve luta na reforma protestante, de uma maneira aviltante, violenta e agressiva, como um passado sombrio. O próprio espírito não apresentou esse momento, não está preparado para encarar. Então, muitas coisas que nós observamos, identificamos pela vidência, pela intuição, e temos a oportunidade de conhecer mais profundamente o que se passa realmente com a entidade, não nos cabe deliberadamente sair divulgando ou mostrando essa capacidade, porque isso não vai ajudar a ninguém. E o autor continua dizendo: muito devemos a esse querido companheiro, não somente pelo que fez por nós, mas pelas inesquecíveis lições que nos trouxe. Então veja quanto proveito uma pessoa que é um universo completo em si mesmo pode trazer como recursos pedagógicos pela sua experiência. E nós, diante da mediunidade, também podemos, certamente, se o mundo espiritual permitir, adentrarmos na intimidade de quem quer que seja, que isso seja para ajudar, para consolar, para tocarmos uma alma com muita delicadeza, sem nenhum aviltamento, sem nenhuma agressividade, sem nenhuma atitude violenta de uso de palavra ou de revelação, porque isso não traz consolo e não ajuda ninguém. Seria difícil distinguir a gratidão dele da nossa. E não é essa mesma essência imortal do amai-vos uns aos outros? Então o autor vem lembrar o Evangelho de Jesus para que possamos nos desvincular, nos desvencilhar totalmente da intolerância religiosa, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Agenda Cristã, pelo espírito autor André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 24, sob o título Aparências. Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromissos. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável seja ele mero devedor da multidão. Não inveje aquele que administra, enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo provavelmente lhe constitui amarga provação. Não critique as pessoas gentis que parecem insinceras à primeira vista. Possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Não se agaste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os quanto estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessante e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. André Luiz, para os nossos corações, meu caro ouvinte, para que jamais nos permitamos ao julgamento, muito menos à condenação, e sequer do menosprezo e do objetivo que Deus tem para com as nossas vidas,
diante da oportunidade de convivência, principalmente com aqueles que se colocam como nossos adversários, ou pensam diferente de nós, ou vivem e têm escolhas diferentes da nossa. Que possamos estar dispostos a servir, aprender e amar, e que a ferramenta mediúnica do trabalho do bem nos auxilie para que essas experiências se dilatem, se proporcionem a oportunidade de auxílio hoje e sempre com Jesus em nossas vidas. Um grande abraço, que Jesus abençoe a todos e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.